vi na internet de um projeto que uns franceses estavam fazendo na Europa, e eles fizeram em algumas cidades, em alguns lugares assim da Europa. Começou na França e depois foram rodando tudo lá, montaram um blog, botaram fotos, vídeos e tal. Então me encantou assim o fato de poder fazer um grafite no lugar onde nunca teria um grafite. Por exemplo, num jardim entre duas árvores, né? O grafite sempre precisa de uma base, de uma parede para ser pintado. Então a gente vê muito em periferia, lateral de prédio ou em grandes centros urbanos. Mas em um jardim, numa praça toda arborizada, isso eu nunca tinha visto e me encantou bastante. E quando eu vi essas fotos de árvores e tal, na hora me veio o Centro Histórico de Petrópolis, veio a realidade que a gente vive aqui, de algumas praças tombadas pelo patrimônio histórico, alguns lugares. Porque hoje em dia a gente não tem como pintar no centro de Petrópolis, tem todo esse contexto de ser tombado pelo patrimônio histórico, de ser um centro histórico. Eu até entendo isso e acho super válido manter essa estrutura, né? Por isso eu acho a ideia sensacional, porque eu vou levar o grafite, uma arte urbana e super moderna, para uma praça de Petrópolis, né, que é tombado pelo patrimônio histórico, mas não vou destruir nada. Acabou o projeto, arranco o plástico e está tudo bonitinho de novo, assim. Então a ideia principal é essa mesmo, levar para o centro de Petrópolis. Aqui é o outro rolo da ela. Vai ficar. Quando me deram o tema dos 50 anos do golpe militar, eu pensei especificamente em alguém com um pensamento preso que buscava a liberdade. Então eu tentei buscar essa essência e transportar ela para o painel. Eu comecei a procurar um tema que normalmente eu faço temas bonitos, eu faço um rosto, né, tá sempre alegre, sorrindo. Geralmente esse é o tema que eu gosto de trabalhar. Mas eu trabalho muito com simbolismo e no simbolismo eu começo a botar os pesadelos para fora. E quando ele falou da tortura, eu falei, poxa, a gente tem que lembrar, é ruim, é amargo, mas a gente tem que lembrar para que não aconteça, né? E esse dragão não é um dragão de tatuagem, não é nada disso. É porque havia um instrumento de tortura chamado cadeira do dragão e muitas pessoas foram torturadas nessa cadeira do dragão e a pessoa ficava sentada, botavam um balde na cabeça delas, que jogavam água, botavam aquele balde e aí vinham com os fios elétricos ou vergalhões com eletricidade e começavam a dar choques na pessoa. Aquilo ali, claro, era uma tortura terrível, semelhante a eletrochoque, né? Então aí eu pensei, bom, como é que eu vou fazer isso sem ficar assim tão... É horrível, né? Mas como é que você vai fazer pelo menos ficar bonito para a pessoa poder olhar e para a gente poder conversar, para gerar um diálogo? O que é isso? É um dragão? Não, isso ele está representando, né, um instrumento de tortura e aí a gente começa a ter uma discussão e entra numa questão política por conta dessa discussão. O eixo temático do meu trabalho é a alienação, coisificação e fetichismo. Então, assim, de uma forma ou de outra, isso sempre está. Quando você fala de ditadura, você tem o quê? Alienação da liberdade, alienação de direitos, alienação de um monte de coisa. E quando você fala em violências, né, a violência da tortura, você tem uma coisificação, uma banalização da vida, né? Então você não dá valor à vida porque você, querendo ou não, você dá mais valor a coisas, ou dá valor a um Estado democrático um Estado sei lá o quê, que não existe, né? Uma outra temática minha também é essa questão do simulacro. Eu digo que o Brasil é um simulacro de país, Brasília é um simulacro de capital e a gente tem simulacros de política, de políticos. Então, fica difícil a gente, até que ponto a fantasia, a realidade fantástica no desenho, ela está presente por conta disso também. Porque então, assim, tudo é muito surreal, né? O Brasil é o país do surreal, a nossa moeda, já estão dizendo que não é o real, é o surreal. Então, assim, o realismo fantástico tá muito dentro do contexto da nossa realidade, assim. A ideia realmente é fazer pensar e pensar criticamente.
O grafite é qualquer desenho feito em um suporte teoricamente não propício para se desenhar. Portanto, desenhar em uma superfície plástica é um grafite legítimo. As pessoas têm o preconceito de que não é feito na parede, mas é. Na lixeira é também. Qualquer suporte que não seja para se desenhar é um grafite. Eu acho que aproxima muito, porque na praça que a gente pode reparar que não tem superfícies para grafitar, né? Salva a estátua, mas ninguém vai pichar ali, ninguém vai grafitar ali, né? Então, essa superfície vem a contribuir para isso. Ela nos dá a possibilidade de levar o grafite onde ele não poderia estar. Eu acho que o desenho traduz tudo, né? É uma caveira, um capacete militar. A caveira é um símbolo de igualdade, né? Não só de morte. Não só o golpe morreu, né? E por que é um símbolo de igualdade? Porque todo mundo, quando falece, vira uma caveira, né? Então é como se fosse um respeito mútuo que se tem que ter, né? Não é oprimindo que vai se conquistar alguma coisa. Eu acho que quando acaba essa opressão, nasce uma vida, que nasce as cores, né? Então acho que é isso que eu tento passar aí, e é isso que eu penso também. O que me atrai no grafite primeiro que é uma forma de arte, né? E a arte faz parte da minha vida já desde que eu era criança. Eu sempre gostei muito de desenhar. E o principal atrativo para mim no grafite é um poder de adaptação que o grafite tem. Não é só no muro ou na rua. O grafite fica bem numa casa que acabou de ser construída, numa parede nova ou numa parede toda destruída. Agora, recentemente também, móveis, peças menores. Então o grafite consegue se adaptar. Essa mutação do grafite, né, para se adaptar nos lugares, eu acho sensacional. Assim. Eu acho que é a principal coisa que me atrai no grafite é isso. Eu trabalho, o foco principal sempre foram painéis grandes, né? Em lojas ou residências ou alguma coisa de publicidade. Mas agora também eu tô produzindo telas, que eu fiz uma exposição no meio do ano e era justamente para entrar nesse mercado de telas, de produtos menores, né? Peças menores. Aí eu optei por grafitar algumas peças recicladas, algumas latinhas de spray vazia que eu customizei, alguns quadros e alguns móveis também. Que inclusive foi uma coisa que deu muito certo, a parte de customização de móveis. Pega um móvel que é antigo e dá uma cara colorida para ele com grafite, assim. Então eu tenho feito a maioria das peças mesmo, eu mesmo que produzo. O grafite real é feito na rua e é feito em parede. O celografo é uma adaptação, é uma nova vertente, é uma proposta nova para uma técnica antiga, para um movimento antigo, uma prática antiga. Há 3 anos que eu faço só grafite como trabalho, ofício, minha profissão, meu hobby, tudo. Desde pequeno eu desenhava, né? Sempre gostei muito de desenhar, então o grafite foi consequência do desenho que eu sempre gostei de fazer como criança. Assim. Eu queria fazer uma oficina de grafite para trabalhar em comunidade, para levar arte para dentro das comunidades. Então, antes de aprender a grafitar, eu comecei a dar aula de grafite para criança. E ali, nisso, eu fui pegando gosto. Falei, então é interessante que eu já pintava, desde criança, eu desenhava. Mas o grafite foi acontecendo. Então, aí eu comecei a pintar, até que os alunos começaram a me chamar para ir para a rua, coisa que eu não fazia. Vamos para a rua, vamos para a rua. Então, vamos para a rua. Aí peguei o gosto, comecei a gostar. Comecei a trabalhar com isso e o curso, que é o Filosofite, ele foi se desenvolvendo e ficou sendo muito legal. E assim, eu trabalho com isso desde 2008. A técnica que eu uso, eu trabalho com realismo, sendo que eu uso também esse trabalho aqui, por exemplo, é uma técnica mista. Eu estou usando o grafite, estou usando a caneta posca, estou usando o stencil. Geralmente eu faço um mix de técnicas para trabalhar. Deve ter por volta de meio ano, 6 meses que eu uso o celografo. Então, o celografo Brasil, ele permite que o grafiteiro, que o artista, ele possa pintar aonde ele bem entender, assim. É só a gente chegar, esticar o plástico e pintar. E uma grande vantagem é que a gente não precisa sujar nada e não danifica nada.
Então é uma técnica bem sustentável, assim, para a arte do grafite. É politicamente correto, porque você não está danificando um patrimônio, né? Tem aquele lance, pô, você vai acabar, você faz o registro fotográfico, acabou ali, você guarda e não tem possibilidade de você guardar, o que eu acho muito legal também. É uma forma do grafite ficar menos domesticado. A gente, nessa pretensão de querer ser arte, a gente quer muito ir para a galeria, quer ser reconhecido. É legal você fazer aquilo que não pode ser tão domesticadinho, sabe? Você não pode embrulhar para presente. Eu acho legal, o celográfico ele acaba mantendo isso. A parte efêmera, eu acho muito legal manter esse lado efêmero do grafite. Eu, particularmente, eu acho legal certos desafios. Quando você está dominando a sua técnica, é legal você começar a se incomodar, procurar desafios novos, maneiras novas de você fazer aquilo que você já vem fazendo. Então o muro é legal, mas o muro a gente já conhece. Agora, a lona é legal, a lona eu já conheço. O tecido é legal, eu já conheço. Agora aqui é diferente, que já tem uns relevos que dão uma diferença e no final é engraçado que parece que está tudo lisinho, né? Quando você olha de longe parece que está lisinho, mas tem uns relevos bem interessantes. Eu gosto muito de textura, então eu estou adorando. A questão da transparência, eu acho ela fantástica. Assim, eu não sei se eu vou deixar a transparência, porque tem alguém desenhando do outro lado, mas a transparência é legal que, assim, você nunca tem o mesmo desenho. Se você tirar uma foto, pode estar... Quando eu terminar aqui, tirar uma foto, se tiver transparência, alguém que estiver passando atrás vai modificar o desenho. Então você nunca vai ter a mesma foto. Então eu já gostava de trabalho com transparência, já pintei em acetato por conta disso, por gostar dessa interferência que a transparência provoca. Então, assim, o celográfico ele acaba promovendo um monte de coisinhas que o muro acaba não promovendo. É bem interessante, sim. Já conheci esse tipo de pintura fora do Brasil. Aqui no Brasil é a primeira vez que eu vejo, fora do Brasil eu vi acontecendo diversas vezes. Eu acho uma proposta muito interessante porque você consegue ter parede num lugar onde normalmente você não tem, né? Então, gostei muito do convite pessoal da Celográfica poder fazer parte disso aqui. Em qualquer lugar do mundo o grafite tem o mesmo DNA, né? O grafite ele é feito da mesma coisa, os princípios básicos, as regras básicas são as mesmas, mas de cidade para cidade a gente vai vendo diferenças. Isso aqui é aqui mesmo, Rio de Janeiro, São Paulo, norte do país, sul do país, tem pequenas diferenças assim no formato de letra, no estilo de cores, no tipo de trabalho de cada artista, mas o legal é você ir viajando e aprendendo um pouco de cada uma dessas culturas, né? Então o celográfico ele traz essa oportunidade de você pintar interiores, por exemplo. Você pode estar dentro de uma festa fazendo uma pintura ao vivo, você pode estar numa praça como essa daqui, sem deixar as marcas permanentemente no local. Então é bom deixar separado, não misturar as coisas. O grafite real é realmente muro na rua, mas o celográfico, esse tipo de plástico, de instalação, permite que você possa pintar em lugares onde você não podia antes. Eu acho que a única dificuldade é se você tiver chuva, que o plástico vai ficar molhado e você não consegue uma aderência legal da tinta, e estiver ventando muito. Fora isso, se tiver igual hoje assim uma brisa calma, você pode pintar de boa, parece parede, é perfeito para pintar. É muito igual a pintar uma parede. A diferença é que é um pouco móvel, né? Ele se move um pouquinho com o vento e é mais liso também. Então os traços precisam ser um pouco mais precisos e rápidos, para não escorrer ou não ter nenhum problema desse tipo. É uma arte momentânea, para ser apreciada pelos poucos que vão passar e vão curtir.
é o exercício do desapego, né? Eu vou pintar o painel e a partir do momento que eu terminei, ele está sujeito à rua, sujeito ao tempo, sujeito ao que aconteceu com ele. Furar, rasgar, molhou, faz parte. A ideia é essa mesmo. O ambiente cuida dele depois que a gente termina. Quando você fala assim, a gente vai fazer um evento de grafite, eu acredito que assuste um pouco as pessoas achando que a gente vai pintar as pedras, vai pintar os monumentos. Eu acho que com essa técnica do celograf cria uma certa tranquilidade e o pessoal está tendo a oportunidade de ver como funciona realmente a arte de rua, como funciona o grafite, entendeu? Eu acho que isso está sendo bem legal. Eu já troquei um desenho com um menino aqui agora, ele acabou de me dar um desenho, eu dei um desenho para ele, ele foi embora amarradão. E eu acho que é isso, eu acho que a rua está aí para isso mesmo. Quando a gente optou em fazer grafite, a gente já sabia disso e a gente aproveita. De repente aquele senhor ou senhora que não está muito acostumado com essa cultura que de certa forma é nova, ou aquela criança que não acha um pouco... Tem jovens que acham muito agressivo ter o muro da sua casa pintado, sabe? É um pouco forte às vezes, e de repente vendo aqui na praça, você vendo num shopping, você vendo uma atividade que não é a rua de verdade, abre a cabeça das pessoas e depois elas vão acabar abrindo o olho, como você falou, para o grafite verdadeiro da rua. Eu acho que é uma porta de entrada, assim. O pessoal tá parando, tá tirando foto, e é o meio, porque é legal porque eles entenderam que isso aqui não vai ficar. Então o pessoal, assim, sem pedir, é legal que tem uns que pedem, tem uns que já vão tirando foto, tão barato, assim, virou um cartão postal, mas eles têm consciência que é um cartão postal que não vai durar. Então o pessoal tá vindo correndo, eu nem acabei, já estão tirando foto, o pessoal tá ali, eles estão tirando foto. Tá bem interessante isso de registrar e guardar. Eles já entenderam o lance efêmero. Isso é muito legal. Tira foto agora, não dá nem para esperar, não, porque quando eles acabarem eu não vou estar aqui e amanhã não vai estar aqui, eu tenho que tirar foto agora. Tá bem divertido, a interação com o pessoal tá bem legal.